Então vamos lá? Bom, quem vai ser o grande vencedor da guerra financeira entre a China e os Estados Unidos? Muita gente que é mais nova não se lembra, mas lá atrás, quando a gente criou primeiro o BRIC, antes de entrar a África do Sul, né? A gente tinha então o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, como os países que eram naquele momento os países que mais estavam crescendo no mundo inteiro. E por isso esses países se uniram para fazer frente, né, ao G7 ali, que já foi G8, agora voltou a ser G7. Então a ideia foi estruturar esse bloco econômico, porque esses países eram vistos por um relatório, acho que do Goldman Sachs na época, que colocava que não existia nenhuma chance, né, dos BRICS não ultrapassarem os Estados Unidos em um período até 2050. É claro que de lá para cá muita coisa mudou, né, a Rússia e o Brasil não se despontaram como essas duas grandes potências, a China cresceu e se tornou basicamente hegemônica no bloco, ela tem um controle absoluto das decisões do bloco, porque ela é o país mais relevante ali de dentro. Então, o relatório do Goldman Sachs, a gente pode dizer que ele estava parcialmente certo. E muito disso, né, do Brasil não ter se desenvolvido na velocidade adequada ou da Rússia não ter se desenvolvido, é atribuído até aos Estados Unidos. Dizem que quando eles leram o relatório, eles acreditaram pra caramba nesse relatório e fizeram um trabalho, é claro que isso é teoria da conspiração, mas fizeram um trabalho para que o Brasil não conseguisse se despontar. Tem quem acredite nisso até hoje, né, dizendo que o Brasil recebeu influência externa nas nossas políticas e tal, mas obviamente acho que isso não passa de uma desculpa, né? O Brasil sempre foi o país do futuro e normalmente os nossos problemas são muito mais internos do que externos, né? Tudo que a gente viveu até aqui mostra que a gente tem muitos problemas internos, uma política pouco estratégica. E a China, por exemplo, independente dos Estados Unidos tentar ou não fazer qualquer coisa, eles continuaram crescendo normalmente. Agora, quando a gente olha o conflito mais recente entre a China e os Estados Unidos, obviamente, acende ali uma nova esperança para esses países, né, que não são a China e não são os Estados Unidos. Agora, então, a Rússia, a Índia, a Rússia um pouco menos por causa do conflito, o Brasil, a África do Sul e até outros países como a Argentina, o Uruguai, eles começam a ter uma possibilidade maior de se destacar. Por quê, né? Porque se a China não pode comprar diretamente as commodities americanas, não pode exportar adequadamente para lá, sobra para os BRICS, que hoje controlam mais de 24% de todo o PIB mundial e 25% de todas as terras secas do mundo. 3 maiores países do planeta estão dentro desse mesmo bloco. Imagina que loucura, né? Só 5 países ali controlarem 25% da terra, né, seca do mundo, que inclui a terra agricultável, água potável, se a gente for colocar, tá tudo dentro desses países. Então, assim, é uma pressão muito grande. O Brasil está se beneficiando como país de commodities, mas tem um país que vai se beneficiar muito mais desse conflito e que as pessoas não perceberam. Esse país é a Índia. A Índia adotou a política de não alinhamento, ela não tomou nenhum lado nem outro e acabou se beneficiando de investimentos que antes eram concentrados na China. Ela ainda tem limitações internas muito complicadas, né? Desigualdade, infraestrutura deficiente, falsificação de dinheiro ainda é muito comum por lá, mas ela tem tido aí um crescimento do PIB e uma projeção muito interessante. Para vocês terem ideia, está se estimando aí que a Índia vai crescer entre 6,3% e 6,5% do PIB, somente nessa passagem, né, 2024 e 2025. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a Índia está crescendo a passos largos. Muita gente já chama ela de nova China, já estava chamando ela antes desse conflito. Com o novo conflito, a gente tem algumas coisas muito malucas. A Apple e a Foxconn já anunciaram um investimento de mais de $1 bilhão ali diretamente na Índia e mudar a planta industrial para lá. Ah, Raul, isso afeta a China, né? Isso prejudica a China ali? Pois é, mas beneficia completamente a Índia. E se a Índia não está com a mesma taxa de sanção que a China, ela vai acabar se beneficiando das exportações para os Estados Unidos. Muita gente está dizendo, olha, isso é estratégico, né? Os Estados Unidos, eles sempre teve mais influência na Índia do que ele tem na China, e a China e a Índia, eles têm uma relação de conflito, apesar de estarem no mesmo bloco econômico, eu não sei se vocês sabem, a Índia e a China, eles ainda têm alguns atritos aqui. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele se movimentou para beneficiar a Índia, que é um país que tem mais uma história de se alinhar com eles ali, que tem um conflito com a China. Então ela está numa região estratégica para os Estados Unidos. Se eles se aproximam, né, e se tornam parceiros comerciais mais eficientes, ele diminui o mercado da China, ao passo que aumenta o mercado com a Índia aqui e que fortalece a Índia, que é rival em alguns conflitos ali com a China. Então pode ser aquela coisa assim, olha, vocês estão juntinho aí, mas, né, e se eu te ajudar? Talvez você mude de ideia. Se você vê que você tem mais benefícios de estar comigo do que com alguém que você tem um conflito direto, talvez você reveja essa política. Aí a Samsung e as empresas do Taiwan também estão se movendo para o país. Por quê? Porque todo mundo tem medo da China eventualmente buscar ali, né, anexar o Taiwan, que para a China já faz parte da China, mas que pro resto do mundo é meio que visto. Ninguém fala que o Taiwan é um país, mas também ninguém tem coragem de falar em voz alta que não é. Então fica essa questão ali. E aí, os investimentos dos taiwaneses nessa região ali, entre 2018 e 2023, subiram para $665 milhões. A Câmara de Comércio Brasil e Índia chamou a gente aqui até para fazer uma visita lá, a gente chegou a conversar, o governo do estado de Goiás visitou, a gente foi chamado pelo governador aí para fazer essa visita
lá, a gente até ia fazer a visita junto com o pessoal do governo aqui do estado de Goiás, mas acabou que dois clientes nossos foram, mas a gente acabou não indo por conta da minha agenda, né? Não deu tempo. Mas isso que fez aqui com o estado de Goiás, por exemplo, buscando commodity, minério, né? Esse tal das terras raras ali, que a Índia sabe que precisa ter se ela quiser fazer frente no comércio global, tudo isso está sendo arquitetado e agora com interesses múltiplos de diversos países que têm muitos motivos para que a Índia se fortaleça contra a China, não só os Estados Unidos, né? E buscando levar para lá também porque é um lugar mais neutro. Se eu tô aqui num atrito com a China, se eu tô num atrito que não pode, prefiro estruturar a Índia aqui, que eu tenho, né, tá um pouco mais distante desse conflito. E nos últimos anos, né, se você pegar de 2018 a 2022, a gente tem as exportações para os Estados Unidos crescendo em 44%. Então a Índia aumentou 44% a exportação para lá. Claro, ainda temos muitos desafios. Quando você vai olhar aqui, a gente tem inflação alta, consumo interno enfraquecido, incentivos fiscais aí tiram mais de 1 trilhão por ano do orçamento da Índia, né? Então ela tá oferecendo esses incentivos, mas isso foi a mesma coisa que a China fez lá atrás. O país que não faz isso é o Brasil. O Brasil, você tem uma desmotivação para industrializar qualquer coisa, é por isso que a gente é um país tão refém de commodity. Por exemplo, se você pegar sua soja e vender ela diretamente, você não paga tributo quase nenhum. Você pega uma soja aqui, coloca num container, manda para a China, você não paga tributo quase nenhum. Se você fizer um óleo de soja, o Brasil já começa a te tacar imposto. Então, assim, o Brasil não tem uma indústria forte exatamente porque o governo não quer, porque ele prejudica qualquer empresário que tenta industrializar qualquer tipo de produto. Então, isso aqui é muito complicado. Você pegar vender carne direto, beleza. Se você fizer uma linguiça, já complicou. Isso tudo vai afetando a nossa economia. A Índia, obviamente, de maneira mais inteligente que o Brasil, ela tá abrindo mão desse dinheiro imediato que ela pode arrecadar em troca de um dinheiro muito maior no futuro. É o caminho que a China seguiu, é o caminho que os Estados Unidos seguiu, é o caminho que a União Europeia seguiu lá no começo. E o Brasil não. O Brasil copia as tarifas da União Europeia de hoje, não as tarifas que fizeram a União Europeia se tornar a União Europeia. Lembrando que as tarifas de hoje tá levando a União Europeia a não conseguir mais ser competitiva. Então, o Brasil que nem nunca foi, nem teve a chance de se desenvolver. E você tem uma Índia sinalizando também uma tentativa, né, a gente pode dizer aqui, de tentar se tornar um país, quem sabe, mais belicoso, né? Fizeram algumas aquisições aqui bem estratégicas. Tô te dando um panorama geral do porquê que a Índia vai se beneficiar. 97 caças TEJ aí, 156 helicópteros, né? 31 drones de MQ-9B dos Estados Unidos, 26 Rafales da França, 3 novos submarinos, o Scorpion. Então foi um orçamento recorde aí da Índia para militar em 2024, né? Então a Índia também fez parcerias militares com os Estados Unidos, né? Desde 2016. Então se percebe uma Índia se posicionando de maneira bem diferente, né? Daquilo que os brasileiros acham e tem um preconceito gigantesco aí. O Brasil conhece a Índia a partir de um país que tem gente fazendo comida de rua de forma estranha. É esse o conhecimento, o que é de uma ignorância atroz, né? Então, eles estão aumentando belicamente, é claro que nem tudo são flores, nesse momento agora super complicado, em que o mundo inteiro parece estar se armando, 70% da defesa da Índia ainda vem das importações, né? Então ela não é um país que se tornou autossuficiente nesse sentido, ela ainda vai ter que aceitar negociações de qualquer outro país, porque eles não têm um exército muito forte. Muita situação do Brasil também, a gente sempre precisa de uns aliados, só que, diferentemente da China e dos Estados Unidos, ela tem uma diplomacia muito mais equilibrada, uma autonomia muito estratégica. Nas relações com os Estados Unidos, ela tem acordos de semicondutores e de coprodução de motores F-414, ela tem diálogos e visitas de alto nível de todos os presidentes do planeta Terra e de qualquer pessoa que mande em qualquer país. Ela tem relações com a China, que teve a retomada dos voos diretos, inclusive em janeiro de 2025. Tem reunião diplomática e esforço de reaproximação comercial com a China depois desses conflitos. Então, assim, resumindo, ela tá num momento que ela fala assim, olha, eu não me alinho com ninguém, eu não sou nada de ninguém, né? Ela mantém neutralidade nos conflitos da guerra da Ucrânia, ela participa no Quad, Estados Unidos, Japão e Austrália para conter a China, ela também troca ideia com a China agora, depois de anos que ela tava na treta, ela também tá trocando ideia com os Estados Unidos, ela também tá trocando ideia com o Brasil. Falou, tá rolando uma confusão. Ela falou, não tô interessada, né? Eu tô interessada aqui em crescer e etc, que é o que o país tem que fazer. E ela tem benefícios diretos, assim, de maneira absurda. 90% dos fabricantes dos Estados Unidos já cogitam, né, migrar a produção da China imediatamente. E o destino favorito deles é a Índia. Ela tá entre os principais beneficiários aí, né? Junto tem Vietnã, México, que também vai se beneficiar fortemente. O México tá ali do ladinho, deve crescer muito bem. Mas a Índia, ela é o lugar que tá mais preparado, se você considerar Vietnã e México, até pela quantidade de mão de obra e por um fator que ninguém lembra, mas que é fundamental. A Índia é um dos únicos países do mundo que ainda está em crescimento demográfico. Ela já tem mais população que a China e ainda está em crescimento demográfico, enquanto a China já tem que remediar agora, porque eles fizeram lá atrás a política de filho único, os pais não podiam ter muitos filhos, etc. Agora teve que destravar isso, tá querendo incentivar as pessoas a voltar a ter filhos. Vai conseguir, obviamente, a China não duvida da capacidade, porque eles mudaram os livros didáticos, mostrando mulheres trabalhando em casa, proibiram campanhas ali que colocam mulheres em cargos mais altos dentro de empresa, etc. Então eles estão tentando mudar
mudar tudo pra mulher voltar pra casa pra poder ter mais filhos, o que lá atrás eles tinham feito o contrário. Então eles conseguem moldar a população muito mais rápido por meio da cultura, porque é um país mais fechado. E aí, como se não bastasse, né, o crescimento demográfico, a coisa toda, tarará, a posição estratégica no Oceano Índico, né, fortalece completamente as parcerias com o Ocidente. Ela tem uma localização extremamente favorável também para a segurança marítima. É difícil de entrar na Índia, é difícil de invadir, é difícil de fazer qualquer coisa. Tem desigualdade de renda, tem aquela complexidade, tem o desemprego juvenil, 65,7% dos desempregados são jovens com ensino superior. Ela não conseguiu colocar eles no mercado, mas agora a questão de fábrica chegando, isso deve resolver. Falta emprego formal qualificado, a Índia é igual ao Brasil também, muita gente vendendo coisas, muita gente trabalhando em call center de maneira legal, muitas empresas inteiras focadas em dar golpe em gente ao redor do mundo, não sei se vocês sabem, né? Se você pesquisar aí pela Índia, você consegue encontrar gravações de pessoas dentro da Índia ali, tem até hackers que expõem eles, você consegue invadir a câmera das empresas e mostrar que não são empresas, na verdade, são empresas focadas simplesmente em dar golpe em diversos idiomas, eles aprendem inglês, etc, mas tem muitos desenvolvedores, tem um viés muito tecnológico, então assim, é muito foda. É muito foda mesmo. Tem um negócio, a agenda SG ficou meio pra trás, que era o problema que impedia a Índia, né? Agora nenhuma empresa se importa mais com sustentabilidade nem nada. E aí, a gente tem, assim, um resumo aqui pra você compreender mais ou menos, né? Então, lado ruim. Desigualdade de renda, desemprego juvenil, infraestrutura meio precária, não tá muito aí com sustentabilidade, mas isso agora ficou por elas. Antigamente tinha uma grande pressão, exatamente para impedir o crescimento da Índia também, né? A gente sabe que os países desenvolvidos falam, vamos aplicar regras agora sobre desmatamento, depois que ele desmatou a floresta dele inteira, aí ninguém pode desmatar. Então, isso aí é o que sempre fez. Então, o que a gente tem de resultado final? A Índia está preparada e pronta para receber todos esses incentivos, deve ser o país que mais vai se beneficiar se o conflito permanecer. Então a Índia deve estar assim o dia inteiro, se briguem desgraçados, briguem, porque se vocês continuarem brigando, eu me beneficio completamente. E se você quiser começar os seus investimentos na Índia, existem alguns ETFs que você pode começar a investir. Por quê? Você não conhece nenhuma empresa indiana, você não vai lá fazer um investimento numa empresa específica e começar a ganhar dinheiro, porque você pode acabar entrando numa furada. O que eu te recomendo? Começar por um ETF, que é uma cesta, né, de empresas ali. Se você quiser estudar esses ETFs, você tem aí o iShares India, né, que é o INDA, que replica o MSCI aí da Índia, investe nas maiores empresas indianas listadas. Você tem o EPI, que ele foca principalmente em empresas indianas lucrativas, né, ponderadas somente pelo lucro e não pelo tamanho dessas empresas. Raul, vou perder o crescimento. Sim, mas vai ter menos risco. Você tem o INDI, que replica aí o Nifty 50, que é o índice das 50 maiores empresas da Índia, mais ou menos como é o S&P 500, né, só que com 50 empresas porque o mercado é bem menor. Você tem o FLIN, que é um ETF de baixo custo, que segue o FTSE India Index, né, uma diversificação completamente ampla. Você tem o PIN, que combina ações indianas com exposição à rúpia, menos popular, porque tá exposto em rúpia. Lembra que a rúpia tem esse problema, né? É uma moeda extremamente complicada, mas ele é bem relevante também. Você tem o DGIN, que foca em empresas de tecnologia e digitalização na Índia. Você tem o NDI, que é o novo ETF que acompanha o MSCI Índia, com exposição setorial moderna. Então é isso, você tem esses ETFs aqui. Eu recomendo assim, se você quiser dar uma olhada ou começar a se expor 1%zinho da carteira, 0,5%, o INDA e o INDI, eles são os mais populares por investidores institucionais, então os fundos investem aqui direto. O EPI é para quem quer a exposição às empresas mais baratas ali, com lucros reais. O FLIN é o mais barato em taxa de administração. E o DGIN, ele vai apostar na transformação digital da Índia, né? Com fintechs, TI e e-commerce. É um pouco mais arriscado ali. Se você quiser, de verdade, começar a entender, né, a política global e começar a investir da maneira correta, o que eu te recomendo daqui, não só hoje, como desde sempre aí, é você entrar na UVP. A UVP, a gente fez ali um módulo inteiro sobre China, né? Mostrando para as pessoas como se expor lá de maneira segura. Fez um módulo de geopolítica explicando o que tem na China. A gente vai fazer uma agora sobre Índia também e com o nosso profissional de relações institucionais aqui, né? E a UVP acaba tendo relações institucionais com os países, a gente faz visita nas embaixadas, etc. Então, esse é um grande diferencial nosso. A gente estruturou alguns fundos em parceria com algumas embaixadas ao redor do mundo. Então, a gente está bem preparado para esse momento, onde a geopolítica está mais em alta, onde a gente está precisando saber disso. Se você quiser se tornar meu aluno e aprender a investir da forma correta, o que eu te recomendo é você acessar aí agora alvp.com.br, clica nesse botão, faça a sua análise de perfil, preenche o questionário, fica atento a cada uma das perguntas que foram feitas aqui nesse questionário, porque isso vai te ajudar a alocar melhor seu capital, não só na Índia, não só na China, né, nos Estados Unidos, no Brasil. O importante para o investidor agora é estar atento aonde estão as melhores oportunidades. E se isso mudar, obviamente a gente muda na mesma velocidade. Então o que a gente tem que fazer é entender do mundo para se beneficiar de cada uma das mudanças políticas que acontecem a cada momento. Lembrando do compromisso da UVP. Se você fizer a UVP até o final e não ficar satisfeito, ou seja, se
assisti todas as aulas, emiti meu certificado, Raul, não fiquei satisfeito, né? A gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar pela UVP aí no Jus Brasil, Reclame Aqui, você não vai encontrar ninguém que diga, olha, esse compromisso não é verdade, isso é mentira. Você vai perceber que todas as pessoas que fizeram a UVP estão extremamente satisfeitas. A gente teve mais de 50 mil alunos na plataforma e sempre com muito cuidado, a gente consegue ajudar as pessoas a alocar dinheiro, seja 100 mil reais ou seja 200 milhões, né? A gente está pronto aqui para qualquer tamanho, para qualquer apetite que você tenha de mercado, claro, com serviços diferentes para cada nível e com a nossa própria plataforma de investimento, cartão de crédito. Então, é a escola de investimentos mais completa do Brasil. Beleza? Vai lá, que vai ser muito massa pra gente começar a investir juntos aí. Agora eu vou dar uma olhada aqui, se vocês deixaram algum comentário, alguma pergunta. Qual o modelo da sua cadeira? Rapaz, essa foi uma pergunta específica. Eu não sei, foi o Cazé que comprou. Qual o modelo, Cazé? Isso eu não lembro mais. Não lembra? A gente coloca pra ele depois na legenda. A gente vai colocar aí. O fulano de tal falou, será que era porque estávamos de uma pandemia? Eu sinceramente sei que existem várias críticas a serem feitas ao Bolsonaro, mas essa forma de criticar, tipo pra se amostrar, ué, mas eu não me amostrei de nada. Querendo pagar de isento, não sou nada de isento, sempre declarei aqui claramente, sou liberal, defendo liberalismo econômico. Fica muito forçado e fingido. Não é isso, é porque você se ofende, ô fulano de tal, porque você tem uma necessidade muito grande de lamber a bola do Bolsonaro e dizer que durante uma pandemia, né, um presidente trocou o ministro da Saúde por 3 vezes da maior crise humanitária do mundo, você dizer que isso é um erro é muita bondade sua, né? É uma incompetência atroz. Ele estava escolhendo uma pessoa atrás da outra porque ele foi incompetente nesse processo. A César, o que é de César, né? Quando ele vai lá e fez as coisas, colocou o Paulo Guedes, etc., tomou várias medidas econômicas importantes, que fez a recuperação em V, etc., tem que reconhecer que isso deu certo. E quando deu errado, também tem que ser reconhecido. Isso aí não faz sentido nenhum. Acho que o que você quer é um elogio somente às coisas boas e não falar nada do que é ruim. Se falou, se incomoda. Então, assim, você, igualmente, como qualquer outro petista ou qualquer outra coisa desse tipo, você é um lambe-botas, né? Uma pessoa fraca de capacidade intelectual. Beijo pra você.